Paz, povo de Deus, mensagem do dia. Busque conhecer mais e mais de si, para que você não esteja à mercê, para que você não esteja sendo levado pelos ventos das circunstâncias. Quando nós nos conhecemos mais, temos a possibilidade de ver nossas forças, nossos recursos, aquilo que nos limita, aquilo que é ameaça para a gente, mas aquilo que é potencial. Podemos assim, ao nos conhecer mais, saber onde queremos chegar, os recursos que temos, o que temos que fazer para chegar onde desejamos. Melhoramos nossos relacionamentos, a empatia com o próximo, melhoramos mais o entendimento a respeito de nós mesmos, da vida, da circunstância, e passamos a sair do automatismo inconsciente para agirmos conscientemente a nosso favor. A palavra de Deus, ela sempre fala: conhecereis a verdade vos libertará. É preciso que nós nos confrontemos dias após dias sobre as nossas limitações, nossas fraquezas, mas também que nós possamos levantar as nossas forças, nossos potenciais, estarmos conhecedores deles, para que possamos usar esses recursos a nosso favor, para que possamos alcançar os nossos objetivos. Então, continue nesse mergulho para dentro de si, para conhecer mais de você mesmo, para entender esse universo, essa complexidade que é a sua essência, que é o seu ser, a sua persona, o seu ego, para que você possa se aperfeiçoar a cada dia. Então, a mensagem do dia é: mergulhe para dentro de si mesmo, para se conhecer, para fazer uma reflexão contínua a seu respeito, para que você possa gerenciar mais as suas emoções, estar mais automotivável, para que você possa desenvolver até empatia para se relacionar melhor com o outro. E isso é muito importante para o seu desenvolvimento, para a sua vida. E o que nós estamos fazendo aqui hoje justamente é buscando conhecer mais de nós mesmos, mais de Deus, através da sua palavra. Sabemos quem somos, a nossa essência, somos filhos de Deus, somos aqueles que Deus resgatou como herança, como cordeiros em Cristo, como filhos de Deus, para que nós pudéssemos estar na presença dele. Então aqui nós devemos buscar entender mais a palavra de Deus, porque quando entendemos mais a palavra de Deus, entendemos mais de nós mesmos, sabemos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, e o que é o nosso propósito, qual o nosso propósito aqui na Terra, a nossa missão, o quanto que Deus tem nos preparado para realizar essa missão, cumprir o propósito dele aqui na Terra. Então, se nós não nos conhecemos o suficiente, nós ficamos sempre submissos às condições do mundo, ficamos sempre vulneráveis diante das situações, das circunstâncias, e isso nos traz prejuízo, nos traz derrota, nos traz desentendimento, nos traz erros, fracassos. Mas quando nós nos conhecemos mais a Deus, nós sabemos os nossos recursos, somos filhos de Deus, nosso potencial, das nossas forças, nós vamos muito mais além. E o que Deus tem para nós é o melhor dessa terra. Então vamos tomar posse daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Para isso, nos conhecermos é fundamental, é importante para esse processo. Hoje nós vamos ver Êxodo 29. O texto vem falando também das ordenanças do Senhor, as orientações de Deus a Moisés para poder consagrar o sacerdócio, em relação a Arão e seus filhos, e falando sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos para a purificação desses sacerdotes, para que eles pudessem ser santificados diante do Senhor. Continuação das ordenanças a respeito não somente agora do tabernáculo, os utensílios, tal qual nós vimos nos capítulos anteriores, agora sobre o sacerdote, o que Deus tinha para preparar, o que Deus tinha como ordenança, como orientação, para que o sacerdote pudesse se santificar, para estar na presença do Senhor. É isso que nós vamos ver nesse capítulo, Êxodo 29. Isso é o que lhes dá de
diz o Senhor, para santificar, para que me administrem sacerdote, tome um novilho e 2 carneiros sem máculas, sem manchas, sem defeito, 2 carneiros perfeitos, 2 carneiros e um novilho perfeito, símbolo do próprio Cristo, aquele que veio sem máculas, sem pecado e se entregou por nós como sacrifício vivo para a purificação de cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, para a expiação dos nossos pecados. E o pão asmo, bolos asmos amassados com leite e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha, de trigo, e os farás. E os porás no cesto e os trarás no cesto com o ovilho e os 2 carneiros. Essas seriam as ofertas a Deus para a purificação do altar, para a purificação e santificação do sacerdote e como oferenda, como oferta, como incenso suave às narinas do Senhor, para que eles pudessem fazer os rituais, os sacrifícios, para a remissão dos pecados, para a santificação do sacerdote e como oferta pacífica ao Senhor. Então farás chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Era preciso que os sacerdotes, antes que entrasse na tenda, pudesse estar limpo, purificado, lavados. É uma forma de mostrar que nós devemos estar diante do Senhor, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. É preciso que nós estejamos com o nosso coração limpos diante do Senhor, com as nossas vestes sacerdotais, ou seja, o que nós falamos ontem, quando nós aceitamos Cristo sobre a nossa vida, nós nos vestimos de Cristo. Nós aceitamos Cristo, nós colocamos Cristo em nosso coração, nós passamos a ser cristãos, passamos a refletir a imagem de Cristo aqui na terra. Jesus nos chama para ser modelos dele aqui na terra, modelo de santidade, modelo de amor, de justiça, de verdade, de retidão, modelo sacerdotal para levarmos a palavra de Deus, mas também para interceder a Deus pelos nossos irmãos, pelas nossas vidas, assim como Jesus fez e continua fazendo por nós. Ele está à direita do Deus Pai, mas a palavra diz: todo aquele que ora, que pede a Cristo, que as suas orações sejam direcionadas a Cristo, o Pai atenderá para que o Pai seja glorificado em Cristo Jesus. Então, toda vez que você leva as suas orações em nome de Jesus, buscando a Jesus, Jesus leva até o Pai. Jesus, como Filho, herdeiro e representante, nosso advogado junto ao Pai, ele está sempre intercedendo, mas ao mesmo tempo ele está sempre realizando maravilhas em nossa vida, porque assim que é o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Assim fala: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás vestes, vestirás Arão da túnica e no manto do efode e do efode do peitoral, e os cingirás com um cinto de obra e de artífice de efode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós vimos sobre as vestimentas, sobre a túnica, sobre o manto, sobre o efode, sobre o peitoral, a simbologia que tinha cada um deles, as pedras no peitoral que representavam as tribos, as 2 pedras de ônix nas ombreiras que representavam também as tribos de Israel, o mitra, que era o mitra que se colocava na cabeça, e diante do mitra uma lâmina escrita santidade ao Senhor, para indicar que nós devemos estar diante do Senhor Deus purificados em santidade, mas também para indicar a santidade do próprio Deus em nossas vidas. Então colocava a mitra, que era esse tubante, onde tinha uma pedra e onde tinha a coroa escrito santidade ao Senhor. E tomarás o azeite de unção e o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. A orientação é para que o sacerdote fosse purificado. Então aqui seria um ritual de ordenância e de ordenação e santificação sacerdotal, onde Arão passaria a ser o sacerdote
do Senhor, isso juntamente com seus filhos, e para que eles pudessem ser purificados, para que eles pudessem ser ordenados nesse trabalho, era preciso que eles fossem ungidos. Então, a importância do óleo de unção, aí, de azeite, sobre a cabeça dos sacerdotes, sobre a cabeça de Arão. E tomarás o azeite de unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Ungirás ao ministério sacerdotal do Senhor. Depois farás chegar seus filhos e farás vestir túnicas. No caso, o sacerdote que iria realizar todos os rituais, todas as ofertas ao Senhor, que chegaria no lugar santíssimo, o sumo sacerdote aqui, seria representado por Arão. Os seus filhos também teriam um trabalho sacerdotal, mas eles não iriam desempenhar as mesmas funções que Arão. Depois farás chegar os seus filhos e farás vestir túnicas, e os cingirás com um cinto. Arão, seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenha um sacerdote por estatuto perpétuo. Ou seja, Arão e seus filhos estão sendo levantados como sacerdote de Deus. Então eles estariam sendo ordenados, estariam sendo ungidos, e isso ficaria como estatuto perpétuo. Ou seja, o sacerdote estava sendo levantado aí da família de Arão, o próprio Arão, o ministério sacerdotal sobre os lombos de Arão, seus filhos e seus descendentes. E consagrarás Arão e seus filhos como sacerdote do Senhor. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão sua mão sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho, porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Lembra que o Senhor pediu que trouxesse diante do altar, a orientação, que trouxesse diante do altar o novilho e 2 cordeiros. Então, primeiramente, eles pegariam o novilho, eles colocariam a mão sobre a cabeça do novilho. Por quê? Porque era preciso que tanto Arão quanto seus filhos tivessem os seus pecados remidos, expiados. E como que se fazia isso? Quando, ao colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, é como se o pecado de Arão, o pecado de seus filhos, fosse transferido para o novilho. E assim eles poderiam fazer o sacrifício, e o sangue desse novilho seria colocado nas pontas do altar, e o restante do seu sangue derramado na base do altar. Isso para expiação do pecado, porque, como nós já falamos várias vezes aqui nos capítulos anteriores, o sangue é a vida. Então, o pecado traz a morte. O que pode aplacar a ira de Deus contra o pecado seria o derramamento de sangue de um inocente. Então, o novilho aí representa um inocente, aquele sem mácula, sem mancha. Por isso que os novilhos, os cordeiros, deveriam ser sem mancha, sem defeito, perfeitos. Assim como Jesus foi, sem pecado, em santidade, ele foi levado ao sacrifício para que o seu sangue fosse derramado para a expiação dos nossos pecados. Então, o sangue dos cordeiros, dos novilhos aí, eram símbolos do sangue de Cristo. Porém, esses sacrifícios eles eram feitos diariamente. Toda vez que alguém tinha algo para poder confessar diante do Senhor, um pecado, um erro cometido contra o Senhor, então eles vinham, ofereciam um cordeiro, ofereciam um novilho, colocavam a mão sobre a cabeça dele, e assim esse novilho era sacrificado, o seu sangue era derramado sobre o altar para a expiação do pecado. Mas veio aquele que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados e fez essa oferta definitiva. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício, porque Jesus fez o sacrifício eterno e perpétuo por nós. E aí era um sacrifício onde que Arão, o sacerdote e seus filhos deveriam fazer, colocando a mão sobre a cabeça, transferindo o pecado deles sobre o cordeiro, sobre o novilho ali. É um sacrifício que deveria ser feito para a expiação dos pecados de Arão e de seus filhos. Então, era uma transferência do pecado do homem para um cordeiro, para um novilho, a um animal inocente que derramaria o seu sangue para a expiação do pecado do homem. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho
de sobre o figo e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então esse sacrifício seria feito pelo pecado de Arão, pelo pecado dos seus filhos. A parte pura seria queimada no altar do Senhor, a parte da purificação, da pureza do animal. Agora as outras partes, representando a impureza do animal, que representa o pecado do homem, a impureza do homem, deveria ser queimado fora do arraial, fora ali do altar do Senhor. E imolarás o carneiro, depois tomarás o carneiro, primeiro foi o novilho, onde o sangue foi colocado sobre as pontas do altar, o restante do sangue foi derramado na base do altar para expiação do pecado e para ordenação e santidade de Arão e dos seus filhos. Agora pegará o carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, da mesma forma. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás suas mãos, as suas entranhas, suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre sua cabeça. Então, eles pegariam agora o carneiro, tomariam o sangue, iriam espalhar esse sangue sobre o altar para expiação do pecado. Continua aí o ritual de ordenação e de santificação do sacerdote, agora com o carneiro. Depois tomarás o carneiro, Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça, como nós falamos, para transferência do pecado para aquele animal, sem mácula, sem nenhuma mancha, representando o sacrifício vivo de um cordeiro, do Cordeiro de Deus que tira os pecados da humanidade, isso apontando para Cristo também. Imolarás o carneiro, porás o seu sangue e espalharás sobre o altar ao redor. E os pedaços, as fatias do carneiro colocaria sobre o altar, sempre arrumando de forma ordenada pelo Senhor, e assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e um holocausto para o Senhor. Isso seria como um cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Então esse carneiro que foi sacrificado agora seria uma oferta ao Senhor. É como se fosse um incenso suave às narinas do Senhor. E esse incenso hoje são as nossas orações. Deus quer que nós continuadamente oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, estejamos na presença dEle, e as nossas orações, a palavra do Senhor fala, sobe aos céus como incenso suave às narinas do Senhor. Então, o mesmo aroma agradável que era esse sacrifício, esse holocausto, a queima desse cordeiro aí, como oferta ao Senhor, e agradava a Deus, porque era uma oferta voluntária, pacífica, onde o homem reconhecia o seu pecado, e o homem buscava a presença do Senhor, e o homem buscava, através dessa simbologia, ofertar ao Senhor o seu coração, através desse sacrifício. Assim é hoje, quando nós ofertamos ao Senhor o nosso coração, através das nossas orações. Quando nós nos colocamos diante de Deus, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor, acima de tudo, agradecendo em primeiro lugar ao Senhor, e isso nos faz estar cada dia mais em comunhão com Deus, através das nossas orações, através das nossas preces, na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, com o nosso coração aquebrantado. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e um holocausto para o Senhor, cheiro suave. Hoje são as nossas orações que sobem aos céus como incenso suave ao Senhor. Depois tomará o outro cordeiro. Agora Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, o mesmo ritual, transferindo o seu pecado para o cordeiro, para que o seu sangue pudesse expiar o pecado do sacerdote, de Arão e seus filhos. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta direita da orelha de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante sangue espalhará sobre o altar, ao redor do altar.
o que Arão deveria fazer agora? Iria pegar um outro cordeiro e imolar, e o seu sangue seria colocado na ponta da orelha, nas extremidades, na ponta do dedo e na ponta do dedo do pé direito, indicando a purificação total de todo o corpo, de todas as extremidades, tanto de Arão quanto de seus filhos. O sangue na orelha, na ponta da orelha, significa que nós devemos estar atento, com os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Devemos oferecer a nossa atenção a Deus, o nosso coração a Deus. Quando nós escutamos a palavra do Senhor e seguimos a palavra de Deus, nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em obediência ao Senhor, nós estamos seguindo a sua orientação, o seu chamado, o seu comunicado, o seu alerta, a sua orientação para nossas vidas. Então, é uma forma tanto de santificar as extremidades do sacerdote, como também tem um simbolismo de estar com o nosso ouvido atento à palavra de Deus. Na ponta do polegar significa justiça, nossa identidade como filhos de Deus. Então seria também uma forma, um simbolismo de indicar que a nossa identidade é a identidade de Cristo, que nós devemos praticar a justiça de Cristo. E na ponta dos pés, nos dedos, indicando que Deus é o nosso caminho, Jesus é que nos direciona, Jesus é que nos leva pelo caminho certo. Os nossos passos têm que ser guiados por Deus e ao mesmo tempo representando todo o nosso corpo em santidade, todo o nosso corpo ungido para o Senhor, todo o nosso corpo purificado para o Senhor, que nós devemos estar atentos à voz do Senhor, que nós devemos praticar a justiça de Deus, ter uma identidade como filho de Deus. O nosso polegar indica a nossa identidade, e aqui o sangue do polegar indica a nossa identidade com Cristo, que nós aceitamos o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida, e que agora nós temos uma nova identidade. Todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura e que nós devemos seguir o caminho do Senhor. O sangue sobre o dedão direito do pé indica que nós devemos, em santidade, seguir o caminho que Deus nos orienta, que Deus nos exorta a seguir. Então aqui continua: tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e aspargirás sobre Arão e sobre as suas vestes. Então será aspargido o sangue do cordeiro sobre as vestes de Arão e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele, para que seja santificado. É uma forma de purificação, de santificação das vestes sacerdotais. Também seria feito sobre Arão e seus filhos. Depois tomarás o carneiro, a gordura, e a cauda e a gordura sobre as entranhas, e o retenho do figo e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro de consagração. Ali o sacerdote Arão e seus filhos estavam sendo consagrados ao Senhor. A todos os dias Deus nos chama para que sejamos consagrados a Ele, que nós entreguemos o nosso coração a Deus, que nós estejamos a serviço do Senhor, que nós possamos assumir a nossa identidade como filhos de Deus. E assim era consagrado Arão e os seus filhos através do sacrifício desses cordeiros. E um pão, e um lobo e um bolo de pão azeitado, com azeite, feito com azeite, e um coscorão de cesto de pães asmos que estão diante do Senhor. E tudo porás na mão de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Então ali seria colocado sobre as mãos de Arão o pão asmo, o bolo com azeite, e essas ofertas ao Senhor, e o sacerdote teria que se movimentar diante do altar, diante ali das oferendas. Para quê? Para simbolizar o nosso trabalho, o nosso movimento, o nosso mover diante de Deus. Que Deus nos chama para que possamos desenvolver a obra dele, para que possamos estar na presença dele, desenvolver o ministério sacerdotal. Ali
o movimento representa o movimento sacerdotal, ou seja, Arão e seus filhos estariam a serviço do Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e queimarás no altar, sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e um movimento oferecerás perante o Senhor, e isso lhe será por sua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movida e alçado do carneiro das consagrações, que foi de Arão e de seus filhos. Aqui Deus também está falando que Moisés teria a parte, como o sacerdote também de Deus. Moisés receberia a parte, o peito do carneiro que foi consagrado, e que seria a parte que Arão deveria repassar a Moisés como também sacerdote. E santificarás o peito, e será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo por filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Ou seja, essas ofertas oferecidas aí no altar do Senhor, esses holocaustos, a queima, o derramamento do sangue que seria derramado ali na base do altar e nas pontas do altar, tudo isso seria oferta alçada, oferta pacífica dos filhos de Israel ao Senhor, para a remissão dos seus pecados, para a santificação do seu povo. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos. Aqui está falando que quando Arão partisse, os seus filhos deveriam assumir essa posição do sumo sacerdote, seu filho mais velho, e assim por diante. Então seria uma sucessão da herança sacerdotal. Ali Arão assumia a posição de sumo sacerdote, mas quando ele chegasse a faltar, as vestes de Arão seriam repassadas para o seu filho mais velho, que assumiria o seu sacerdote como sumo sacerdote, e estaria no lugar de Arão. Então, quando entrar na tenda da congregação para ministrar o santuário, eles deveriam então, na falta de Arão, vestir a veste sacerdotal de Arão e assumir a sua função ali de ministro diante do Senhor. E tomarás o carneiro das consagrações, cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão da carne desse carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Então o Senhor está falando, parte desse carneiro será cozido e no lugar santo. Nós temos o lugar santo dentro da tenda e o lugar do Santíssimo, onde a arca está. No lugar santo nós temos ali o que? Nós temos a mesa da proposição, onde tem os pães. Nós temos ali o candelabro, onde tinham as luzes acesas constantemente, as lâmpadas acesas, representando a luz do Espírito Santo. Nós temos o altar ali de oração, onde eles deveriam estar orando continuadamente ao Senhor, pelos irmãos, e o altar ali do holocausto. E ali deveria ser feito então o cozimento da carne do carneiro, e Arão e seus filhos deveriam se servir dessa carne. Então tomarás a carne de consagração e cozerás a sua parte no lugar santo, nesse lugar. Antes tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Então o átrio, o pátio, logo na tenda do encontro, o lugar santo, e logo em seguida o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los, para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. Aqui Deus está dando ordenança para que eles pudessem então comer da parte do cordeiro para santificação. É o que o Cristo falou para Pedro e para os seus discípulos: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não será digno de fazer parte comigo. E Pedro assustou, e muitas pessoas naquele momento acharam muito estranho, mas como assim comer da sua carne e beber do seu sangue? Não fará parte com ele. Na realidade, Jesus é o pão vivo que desce do céu, aquele que alimenta o nosso espírito. Jesus estava falando no sentido espiritual, aquele que não receber o seu sangue como sacrifício para a expiação dos pecados, que não alimentasse do Espírito de Deus, não teria parte com Cristo.
E aqui é símbolo daquilo que seria o próprio Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Ali, quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente vai fazer a ceia, a Santa Ceia, nada mais, quando é distribuído o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, estamos representando aqui esse sacrifício do Cordeiro, né, onde Arão e os seus filhos deveriam pegar o sangue e derramar na base do altar, e parte da carne teria que cozer e se alimentar dela, isso indicando para o sacrifício de Cristo e que nós deveríamos ter comunhão com Cristo. E hoje nós celebramos através da ceia esse sacrifício de Cristo. Cristo fala que faça isso em memória de mim. E todos aqueles que comerem da minha carne, comerem do meu pão, alimentarem espiritualmente de mim e aceitar o meu sangue como sacrifício vivo, esse terá parte comigo, estará comigo. E é assim que nós fazemos, então, continuadamente, através da ceia, que representa essa comunhão com Cristo. Assim, pois, farás Arão e seus filhos conforme a tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias o consagrarás. Então, esse seria o ritual de ordenação, de consagração, de santificação de Arão e seus filhos. Também cada dia prepararás um novio por sacrifício pelo pecado das suas expiações, e purificarás no altar, fazendo expiação sobre ele, e o girás para santificá-lo. Durante os 7 dias eles deveriam então pegar o novilho, sacrificar para expiação dos pecados, para purificação do altar, e fazer expiação sobre eles mesmos, para santificação dos sacerdotes. 7 dias fará expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santificado, será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Então, esses sacrifícios, essas ofertas ao Senhor, teriam que ser feitos durante 7 dias para a purificação e santificação do altar. E todos aqueles que tocassem o altar também seriam santificados. Isso, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, um de manhã e o outro à tarde, seria oferecido ao Senhor. Isso de forma continuadamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás com oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave, como oferta queimada ao Senhor. Aqui nós podemos trazer isso para a nossa vida, essa oferta diária, de manhã e de tarde, para que suba como uma oferta, como um aroma suave ao Senhor, para que agrade ao Senhor. Hoje Deus quer o quê? As nossas orações. Deus está nos chamando para orar todos os dias quando acordarmos, para orarmos à tarde, agradecendo a Deus pelo dia, de manhã agradecendo a Deus pela vida, por podermos escrever uma nova história cada manhã, por podermos viver o presente de Deus, que é o dia que Ele nos dá, e possamos viver em santidade nesse dia, mas que à tarde também nós possamos oferecer o nosso sacrifício vivo, as nossas orações, o nosso coração a Deus, a nossa vida ao Senhor em orações. E essas orações, com certeza, elas sobem como incenso suave e agrada ao Senhor, porque Deus vê de lá e vê o quanto que nós estamos buscando a sua presença. Quando a gente fala que Deus vê de lá, Deus está em todos os lugares, Deus está na criação, Deus está em nós, que somos templos do Senhor, templo do Altíssimo. É uma forma de expressar que Deus está continuadamente vendo as nossas ofertas de oração, que Deus sente em nós um coração aquebrantado, um coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de verdade, e isso agrada ao Senhor, e isso é muito importante que façamos todos os dias. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Ali está falando o Senhor, que deveria ser essas ofertas, esses holocaustos, seriam feitos diariamente
para a expiação dos pecados, como oferta ao Senhor. Deus nos chama a orar diariamente diante dele, buscar o Senhor continuadamente, para que estejamos sempre na presença do Senhor e para que o Senhor possa sempre falar aos nossos corações quando estivermos em oração. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. O Senhor aqui está falando que Ele estará no meio do povo. O Senhor estará continuadamente em nós como tabernáculo do Senhor, como templo do Senhor. O Senhor estará sempre presente no meio de nós, em nossos corações, no nosso trabalho, no meio da nossa família, em nossos filhos, em nossas vidas, em nossos corações. Aqui Deus promete que enquanto nós estivermos em oração, buscando o Senhor, fazendo a sua vontade, Deus estará no meio de nós, Deus estará em nós, sempre se fazendo presente, nos purificando, nos santificando na presença dele. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdote. Então, aqui está o ministério sacerdotal de Arão e seus filhos. Nós vamos ver mais na frente que, infelizmente, os filhos de Arão não receberam esse ministério com a lealdade, com a sinceridade, com a verdade, com o compromisso que eles deveriam ter assumido. Nós vamos ver que eles fizeram coisas que eram contrárias à vontade de Deus, e por isso eles receberam a punição pelos seus pecados. E a punição pelo pecado, a gente sabe que é a morte. Hoje morremos espiritualmente quando nós pecamos. E vivemos espiritualmente quando nós arrependemos, quando nós voltamos para Cristo e quando nós nos colocamos diante do Senhor arrependido, e Deus está sempre com os braços abertos para receber. E assim podemos estar na presença do Senhor com o coração constritado, arrependido, e assim como Jesus falou para aquela mulher pecadora que foi pega em adultério: seus pecados estão perdoados, mas vá e não peque mais. Nós devemos aprender isso. Não é estar sempre pecando e buscando o Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso. Não. Nós devemos assumir os nossos erros, arrepender dos nossos pecados, mas diante do Senhor com o coração limpo, constritado, mas com consciência de que erramos e que não podemos voltar a cometer os mesmos erros, porque Jesus, Ele nos alerta: ide e não peques mais. Porque quando nós pecamos, cometemos os mesmos pecados, é como se nós estivéssemos ignorando o sacrifício de Cristo, como se nós estivéssemos pisando sobre o sangue de Cristo, como se nós estivéssemos desmerecendo o sacrifício de Cristo, como se fosse algo banal na nossa vida. E nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro e peço ao Senhor que o Senhor possa nos santificar a cada dia, Pai, para que possamos, Pai, estar sempre com o coração voltado ao Senhor, que possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, e corrigi-los diante do Senhor, Pai. Assim pedimos. Eu estou abrindo esse espaço aqui porque veio ao meu coração esse desejo de estar sempre orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que nos santifique, nos purifique, que nos dê força, fé e ânimo para estar sempre na presença de Deus com o coração puro e livre desse pecado, dessa mancha. Porque hoje nós somos filhos de Deus, não somos mais pecadores, somos filhos de Deus. Temos que tomar posse dessa herança, né? desse privilégio que temos de ser co-herdeiros em Cristo, de sermos filhos de Deus. E assim diz o Senhor: saberão que eu sou o Senhor teu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio de vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Assim diz o Senhor nessa manhã para a gente. E nós vamos encerrar esse propósito de fé, o PDF 59 do propósito 365, onde estamos todos os dias aqui pela manhã, às 6 horas da manhã de segunda a sábado e 8 horas da manhã ao domingo, trazendo a palavra de Deus, fazendo essa interpretação, essa contextualização para a sua vida, e que ela possa estar sendo bênção para a sua vida, que você possa receber do Senhor a cada dia. E hoje eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração, que nós possamos então, através dessa oração que nós vamos fazer agora, para encerrar, santificar o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso coração diante do Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nós possamos continuadamente, Senhor, oferecer o nosso coração, a nossa vida ao Senhor,
que possamos, Senhor, diante de Ti todas as manhãs e todas as tardes, Pai, em oração, oferecer as nossas orações como incensos suaves ao Senhor, que nós possamos buscar através das nossas orações, Pai, estar na Tua presença, que o Senhor possa santificar o nosso coração continuadamente, Pai, a cada momento que Te buscarmos, a cada momento que nos oferecemos diante do Senhor, que nós possamos nos vestir das vestes de Cristo, ou seja, que nós possamos nos vestir de Cristo, Pai, que possamos ser a imagem e semelhança de Cristo aqui nessa terra, que possamos refletir a verdade, a justiça, a misericórdia, o amor de Cristo aqui na terra. A palavra de Deus fala que todos que estão em Cristo, nova criatura é. Que nós possamos nos revestir de Cristo, Pai, para servir o Senhor, para servir os nossos irmãos, que nós possamos ser chamados e atender, Pai, a Sua voz, atender ao Seu chamado, Senhor, que nós possamos purificar todo o nosso corpo, a ponta das nossas orelhas, a ponta dos nossos dedos, dos nossos pés, para santificar todo o nosso corpo, Pai, para que possamos estar atentos às Suas palavras, para que possamos criar essa identidade com o Senhor, Pai, para que possamos seguir o Seu caminho, para que possamos praticar a verdade e a justiça em nossa vida, que estejamos continuadamente, Senhor, em oração diante de Ti, Pai, com o coração limpo, aquebrantado, constritado, porque assim agrada o Seu coração, que o Senhor possa fazer morada em nós, Pai. Eis que estou à porta e bato, isso eu falo continuadamente. Cristo está à porta todos os dias de manhã, batendo a porta do seu coração. Abre e ceia com o Senhor. E nessas manhãs é a oportunidade que nós temos de ceiar, de alimentar desse pão espiritual que é Cristo. A palavra de Deus aqui ficou bem clara, que nós devemos alimentar do corpo de Cristo. Nós devemos saciar a nossa sede do sangue de Cristo. Quando nós vamos para a ceia, é isso que nós fazemos, nós estamos tendo parte com Cristo. Todas as manhãs, quando nós estamos aqui no PDF, nós estamos alimentando do corpo de Cristo, nós estamos reconhecendo o sacrifício de Cristo, o sangue que Cristo derramou na cruz para expiação dos nossos pecados, para nos purificar, para nos santificar. Aqueles que vão direto na fonte em Cristo Jesus nunca terão sede, porque beberão da fonte da água viva. E assim que nós possamos fazer todos os dias, continuadamente estar na presença de Deus, buscando a Cristo, nos revestindo de Cristo, alimentando de Cristo a cada manhã e sendo um reflexo e mais de Cristo aqui na terra. Deus nos chama para sermos cristãos aqui na terra, refletir a imagem de Cristo, ser verdadeiramente Cristo aqui na terra. Assim seja. Amém. Assim encerramos. Que Deus abençoe todos. Que amanhã nós possamos estar aqui em mais um propósito de fé, e fica o convite aí também, amanhã às 19 horas, nós teremos uma live, onde nós traremos um tema muito importante da sua vida. Por que eu não me aceito como eu sou? Isso tem uma implicação muito grande na sua vida. Às vezes nós não nos aceitamos como nós somos, nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, não estamos satisfeitos da forma que agimos, não estamos felizes com a nossa aparência, estamos sempre sentindo com um complexo de inferioridade, com a autoimagem negativa de nós mesmos, sempre achando que não está bom o suficiente, que não somos merecedores, que não somos capazes, sempre com a baixa autoestima. Então vocês vão entender a importância de nos reconhecermos, de conhecer nós mesmos, de poder trabalhar as nossas emoções e também de nos aceitarmos, criarmos uma autoimagem mais positiva de nós mesmos. Então não perca amanhã às 19 horas a live, onde nós estaremos trazendo, hoje é dia 28, não é isso? Aproveitando, estava deixando para o finalzinho, aproveitando a oportunidade, hoje é aniversário de casamento meu e da minha esposa, e nós estaremos, como nós já fizemos hoje, celebrando diante do Senhor. Já começo aqui celebrando junto ao Senhor, através da sua palavra, agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, agradecendo a Deus pela minha vida, por esses 20 anos que estamos em união diante do Senhor, sempre oração. Minha esposa é uma mulher de oração, ela está sempre orando de manhã, durante o dia, à tarde, sempre consagrando ao Senhor
a ela própria, a nossa família, e assim eu tenho feito, eu tenho buscado o Senhor, pedido ao Senhor que nos dê força, ânimo, que possa manter essa união estável, essa união harmoniosa, que nós possamos viver em santidade diante do Senhor, fazendo a vontade de Deus, que nossa união seja exemplo para os nossos filhos, que o nosso amor, a nossa unidade possa ser exemplo para os nossos filhos, para as futuras gerações. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que é bênção na minha vida, e eu falo com ela todos os dias, igual eu perguntei para ela hoje, falei, amor, se fosse para você hoje, há 20 anos atrás, você estava falando um sim diante de Deus, diante dos homens, você falaria um sim novamente? Ela falou quantas vezes for necessário, e eu falaria sim, porque ela sente que essa união é uma união consagrada ao Senhor, é uma união abençoada, e ela fala quantas vezes for necessário, quantas vezes precisar, estarei sempre falando sim, porque essa é a minha vontade, estar em união, em comunhão com meu esposo, estar com meu esposo à frente da nossa família, abençoando os nossos filhos, abençoando nossas vidas, e ela tem sido bênção na minha vida, ela tem sido bênção para a minha família toda, para os meus filhos, para minhas filhas, e isso eu só tenho que agradecer a Deus, viu, meu anjo? Agradecer pela sua vida, obrigado por dizer mais um sim a cada manhã para mim. Eu te aceito como esposo, como marido, como aquele que vai dividir comigo todos os dias da minha vida ao meu lado, compartilhando os momentos difíceis, compartilhando as alegrias, porque assim deve ser. Temos dificuldades, passamos tribulações, mas quando estamos juntos somos mais fortes. A palavra do Senhor até fala que é preciso que seja dois, porque quando cair, que o outro possa ajudar a levantar. E é assim que somos. Tem dias que ela está um pouco para baixo e eu dou aquela palavra de ânimo. Tem dia que eu estou para baixo, ela dá aquela palavra de ânimo. E assim vamos unidos, juntos em uma só carne, num só amor, num só coração, vivendo essa unidade, essa união matrimonial e sendo exemplo para os nossos filhos. Que eu possa a cada dia me santificar mais, me purificar mais diante do Senhor, para ser digno do amor dela, que eu possa ser merecedor do amor e da confiança dela, que Deus possa me fortalecer em espírito e que eu possa ser digno desse sim, que ela, todos os dias, ela diz para mim, sim, eu te amo, eu quero continuar do seu lado, sim, está valendo a pena, sim, quantas vezes for preciso eu declararei o meu amor a você, seja através dos seus gestos, das suas expressões, das suas palavras, dali de estar comigo todas as manhãs, todos os dias, me suportando, mas me amando e dedicando a sua vida à nossa família. Então, muito obrigado, meu anjo, muito obrigado, meu amor. Obrigado, Gorete, parabéns, que Deus abençoe grandemente. Amém. Dia 28 de fevereiro, então, hoje, 2023, completamos 20 anos de união e pela glória de Deus, pela graça de Deus, passamos por muitas dificuldades, mas estamos unidos no amor de Cristo, no amor que nos une. Amém? Um abraço a todos, ficamos por aqui, Deus os abençoe, até amanhã.